mas muitas vezes você coloca esse dom, essa habilidade dentro de uma caixinha e não deixa o Senhor usar isso para o reino dele, porque você se acha incapaz. Tenha certeza e saiba que a tua identidade é de filha. Oi pessoal, o vídeo de hoje vai ser num formato um pouco diferente, mas eu estava aqui orando e tem uma mensagem que o Senhor tem tocado muito no meu coração nos últimos dias, nas últimas semanas. E essa mensagem, o Senhor construiu ela dentro de mim ao longo dos anos e principalmente ao longo desse ano de 2025. E enquanto eu estava orando, o Senhor tocou no meu coração de gravar um vídeo falando essa mensagem e compartilhar com vocês. E a mensagem desse vídeo que eu quero falar hoje é como nós podemos viver os propósitos de Deus na nossa vida. E tem um versículo que resume tudo isso, que está em Salmo 127, no verso 1, que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Eu vou ler só essa primeira parte, eu vou repetir. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Esse versículo ele fala sobre uma construção, ele usa a referência da construção de uma casa. E a gente sabe que para uma casa se construir, ela possui várias etapas. Tem a parte de construir o alicerce, tem a parte de construir a casa em si, as paredes, tem a parte final de decoração. Mas o que esse versículo ele quer dizer é que se o Senhor não for o principal construtor da nossa casa, se não for Ele a quem vai a edificar, em vão os demais construtores trabalham. E o que isso significa? A casa que esse versículo cita, ela pode ser usada como a nossa vida. Se não for o Senhor que vai edificar a nossa vida, se não for Deus o principal, o princípio, se não for Ele a nossa prioridade, em vão a gente vive os nossos dias, em vão a gente trabalha, em vão a gente sonha, em vão a gente conquista, se não for o Senhor a prioridade todos os dias da nossa vida. Então, se você for guardar alguma coisa desse vídeo, alguma palavra que aqui eu vou dizer, guarde que o Senhor ele deve ser a sua prioridade, ele deve ser o princípio, ele deve ser a sua prioridade todos os dias, a prioridade da sua vida. Porque se ele for a sua prioridade, você não vai viver em vão, você não vai sonhar em vão, construir em vão, realizar em vão. Tudo vai ter um propósito quando o Senhor for a sua prioridade. E com base nesse versículo, nessa passagem, eu quero iniciar aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. E eu separei em tópicos. E o primeiro tópico que o Senhor colocou e vem trabalhando dentro de mim é relacionamentos. Para nós vivermos os propósitos de Deus na nossa vida, nós precisamos nos atentar aos nossos relacionamentos, tanto de amizades, quanto pessoas com que a gente se relaciona no nosso dia a dia, e até mesmo o relacionamento conjugal, né? Para quem ainda é solteiro, está procurando a pessoa com quem irá se casar, você precisa escolher muito bem os seus relacionamentos. Porque quando nós nos relacionamos com pessoas que não têm o mesmo propósito que a gente, que é viver uma vida de rendição ao Senhor, viver uma vida para Deus, quando nós nos relacionamos com esses tipos de pessoas,
elas podem acabar nos influenciando e nós podemos acabar não cumprindo o propósito que o Senhor tem na nossa vida. E quando eu falo aqui de relacionar, eu não estou dizendo que nós não podemos conviver com pessoas que não servem a Deus, que não seguem a Jesus. Não é isso que eu estou dizendo, porque seria hipócrita da minha parte, porque nós temos que conviver com pessoas assim. É muito provável que nós vamos ter pessoas assim ao nosso redor. E essas pessoas que Deus coloca ao nosso redor, nós devemos levar a luz de Deus para elas e não nos fechar. Mas quando eu falo aqui de relacionamento, é relacionamento íntimo, é relacionamento diário, é entrega, porque quando nós nos relacionamos com alguém, existe uma entrega das duas partes, existe uma confiança, existe até um amor, né, entre uma amizade. Então, sim, nós devemos cuidar, nós devemos escolher muito bem quem vão ser as nossas amizades, porque as nossas amizades, elas têm um grande poder de nos influenciar, seja para o bem ou seja para o mal. Escolha muito bem as mesas com que você vai se sentar, porque amizades, segundo o coração de Deus, elas nos impulsionam para viver os propósitos de Deus. Elas nos impulsionam para nos relacionarmos ainda mais com o Senhor. E agora, falando de relacionamento conjugal, para aqueles que ainda não escolheram com quem vão se casar, para os solteiros que ainda não namoram, ou até mesmo para você que namora e está planejando um casamento. Escolha muito bem a pessoa com quem você vai escolher para viver a sua vida. Porque é muito comum na fase da adolescência, para a juventude, nós queremos começar a sonhar, a construir a nossa família. E é muito comum, muitas vezes, a gente até querer pular etapas na pressa de viver algo, no anseio de construir algo. Mas aí entra um detalhe muito importante. Não pule etapas da sua vida, mas viva cada etapa conforme for a vontade de Deus para você, porque o Senhor sempre tem o melhor para gente. O Senhor, ele não tarda, ele não falha, mas ele tem o tempo certo para cada coisa que ele vai fazer na sua vida. E a parte de relacionamento não foge disso. Se você é solteiro e sonha em ter alguém que teme ao Senhor, né? Se você é uma menina que sonha em ter um menino, um homem que teme ao Senhor, que ame a Deus em primeiro lugar, que cuide de você como uma princesa, da forma que você merece ser cuidada. Se você sonha em ter essa pessoa na sua vida e encontrar essa pessoa, não pule as etapas, mas escolha viver cada processo que o Senhor tem para sua vida. E no momento certo, Ele vai colocar essa pessoa no seu caminho. E vale lembrar também que isso é uma escolha racional que a gente faz. A escolha do nosso parceiro de vida, ela é sim uma escolha espiritual, porque a gente ora por isso, a gente coloca, né, na vontade de Deus, a gente pede direcionamento do Senhor, mas ela também é uma escolha racional. A pessoa com quem você vai escolher, com quem você vai casar, é você que vai escolher essa pessoa. Então escolha muito bem e observe, se você tem alguém em mente, observe como esse menino vive a vida dele. Observe as escolhas que esse rapaz faz, desde a sua juventude, né? Observe se ele tem uma vida íntima com o Senhor, porque às vezes a gente olha só para o externo. Ah, ele prega, ele faz a obra de Deus, ele é isso e aquilo, mas às vezes a gente não olha para o íntimo, né? E é claro, nós devemos fazer a obra do Senhor, mas existem rapazes
talvez na sua igreja, que não tem um papel de destaque, mas ele tem uma vida íntima, ele tem uma vida de rendição com Deus, ele prioriza Deus. E isso é o principal ponto que você deve analisar. A espiritualidade, ela não se mede por aquilo que a pessoa faz. Ou melhor, eu posso dizer, a espiritualidade, ela não se mede pelo papel que a pessoa desenvolve na igreja, pelo trabalho que ela desenvolve. Mas a espiritualidade, ela se mede através dos frutos que essa pessoa tem, que são os frutos do Espírito Santo, né? Através do caráter dela. É isso que você deve analisar. Esse rapaz, ele tem frutos, ele tem caráter, e quando você analisar isso, você vai saber no seu interior se ele é a pessoa certa para você ou não. E entrando agora no segundo ponto, é intimidade e secreto com Deus. Não tem como nós vivermos os propósitos de Deus sem termos uma vida de intimidade, sem termos uma vida no secreto com o Senhor. Porque é na intimidade, é nos momentos de oração onde você se entrega ao Senhor de corpo, alma e espírito. É nos momentos quando você se quebranta a Ele, que Ele vai entregar e que Ele vai te mostrar através do Espírito Santo quais são as vontades que Ele tem para sua vida. E esses momentos de intimidade, de secreto, de oração, de busca da palavra do Senhor, eles não se resumem em um culto, eles não se resumem em um momento na igreja. Esses momentos eles são importantes para a nossa vida, porque nós somos a igreja, nós devemos congregar, mas é muito mais importante os momentos que você tem no secreto da sua casa, no seu quarto, na sua sala, independente de onde seja o seu lugar de secreto. Esses momentos eles contam muito mais para o Senhor do que um momento isolado que você tem ali na igreja, em algum culto. Então, se eu posso te dar um conselho construa um secreto com o Senhor, construa uma vida no secreto com o Senhor. E você vai ver o que vai acontecer na sua vida quando você tiver uma vida construída no secreto. E o secreto que eu digo, ele pode ser um lugar da sua casa, que você pode só ficar sozinho por um determinado momento, sem ninguém te atrapalhar. Pode ser o seu quarto, a sua sala. Quando eu era uma jovem solteira, antes de me casar e morava com os meus pais, o meu lugar secreto era o meu quarto, porque ali eu podia entrar, eu podia fechar a porta e eu podia ter os meus momentos com o Senhor. E lá eu tive muitos momentos com o Senhor que eu jamais vou me esquecer. Mas agora que eu me casei, que eu tenho a minha própria casa junto com o meu marido, o meu lugar secreto é a sala. Na sala, é aqui onde eu tô agora, que eu desenvolvi esse lugar de oração com Deus. Então, a Bíblia fala, né, que nós devemos entrar no nosso quarto, fechar a porta, mas isso não significa que tem que ser só o quarto. Você pode escolher um ambiente da sua casa que você vai conseguir ficar sozinha, e você pode talvez ter um quartinho só de oração, mas o meu ambiente de secreto aqui é a sala. E aqui nesse sofá de joelhos, o Senhor ele tem falado muito comigo. Eu tenho tido experiências com o Senhor de ser renovada aqui de joelhos no chão da minha sala. E eu tô dizendo isso para você porque eu quero te inspirar a buscar esses momentos com o Senhor na sua casa. Isso é Isso é fundamental na vida de um cristão, é buscar momentos de oração. E quando eu falo a oração, não é só aquela oração que a gente faz quando a gente acorda, ou no almoço, ou antes de dormir, aquela oração rápida, né? Não, mas é buscar um horário que você tem
mais flexibilidade para orar, para tirar um momento de oração com o Senhor, para se quebrantar na presença dele. E muitas vezes a gente vai ter que abdicar tempo da nossa vida para isso, né? Nós que trabalhamos, eu, por exemplo, eu tenho buscado orar na parte da manhã cedo. Claro, não é fácil, nós precisamos renunciar ao sono, eu preciso renunciar ao sono, porque o horário que fica melhor para mim, que eu consegui separar para ter um momento de oração, de devocional, é de manhã cedo, antes do meu marido acordar, né? Eu preciso acordar antes, eu preciso acordar mais cedo para ter esse momento com o Senhor. Então, escolha um horário que vai ficar bom para você, mas desenvolva uma vida no secreto. Não tem como nós vivermos na íntegra aquilo que o Senhor quer pra gente, sem buscar Ele na oração, na palavra e também no jejum, fazer propósitos de jejum. E o terceiro tópico que eu quero falar é criando raízes. Para o Senhor desenvolver os propósitos que Ele tem na nossa vida, Ele vai precisar criar raízes em você. Ele vai precisar te moldar e te amadurecer. E esse processo de criar raízes, muitas vezes, ele vem acompanhado de momentos em que nós vamos nos sentir sozinhos, escondidos. Porque o processo de criar raízes, o processo de amadurecimento, muitas vezes ele é em um lugar de esconderijo. O Senhor, ele nos molda nesse lugar de esconderijo. Você que é cristão, você que quer viver os propósitos de Deus na sua vida, em algum momento da sua vida, se você já não passou, se você não está passando, você ainda vai passar por um processo de amadurecimento, de criar raízes. Porque não tem como nós vivemos os propósitos de Deus sem termos as nossas raízes profundas, sem termos raízes alicerçadas. Porque as raízes, elas nos firmam. A gente pode até comparar com uma casa, como eu citei no início do vídeo, no versículo. Uma casa que ela não tem um alicerce bem fundamentado, bem construído, pode passar o vendaval, pode passar as tempestades e ela não vai permanecer. Mas uma casa que possui alicerce, que possui raiz, ela permanece nas tempestades, nas provações e na dificuldade. E o Senhor, ele deseja criar raízes em você, porque ele não quer que você caia, ele não quer que você desfaleça nas tempestades, nas provações que ele te colocar. Porque o Senhor, ele vai nos colocar em provações, porque as provações, elas servem para nos amadurecer. Elas amadurecem o nosso ser, elas nos dão experiências. E com essas experiências a gente amadurece, a gente cria raízes. Então saiba que você vai passar pelo processo de raízes, de criar raízes. E se você não está passando por esse processo, você vai passar. E esse processo de esconderijo, de amadurecimento, como eu disse, muitas vezes você vai se sentir sozinha, porque muitas vezes Deus nos coloca nessa posição de nos sentirmos sozinhas, mesmo rodeadas de pessoas da igreja, né? Mesmo rodeada da família, de amigos, você vai se sentir sozinha, porque nesses momentos, quando nós nos sentimos sozinha, nós nos entregamos por completo ao Senhor e reconhecemos que sem a amizade de Jesus, sem Ele na nossa vida, não importa quantas pessoas a gente tem ao nosso redor, mas se nós não tivermos Ele, de nada adianta. Então, tenha Jesus como seu melhor amigo. Tenha Ele como a sua prioridade. E por fim, o último tópico que eu quero compartilhar com vocês nesse vídeo é identidade de filha. Você precisa ter a certeza da identidade que você tem
de filha de Deus para viver os propósitos que Ele tem na sua vida. Não tem como você viver os propósitos do Senhor sem ter a sua identidade firmada nele. E aqui entra um ponto muito importante, porque o inimigo, ele vai tentar ferir a sua identidade. Ele vai tentar a todo custo manchar a sua identidade. Porque ele sabe que quando nós temos a nossa identidade manchada, nós não conseguimos ter coragem para viver os propósitos do Senhor. Quando nós temos a nossa identidade manchada, nós não temos autoridade para viver e para fazer aquilo que Ele coloca no nosso coração, aqueles sonhos que Ele coloca no teu coração, aquilo que o Senhor coloca no seu coração que você precisa fazer para alcançar mais pessoas, para levar a palavra do Senhor. Quando a tua identidade não está afirmada nele, não está enraizada nele, você não consegue desenvolver na íntegra aquilo que ele quer que você desenvolva. E eu falo isso por experiência própria, porque eu já tive muitos problemas com a minha identidade, em não aceitar quem o Senhor dizia que eu era, em me menosprezar, em me achar insuficiente, em me colocar em último lugar, em pensar que eu era incapaz de fazer algo que o Senhor tinha colocado no meu coração. E de fato, nós somos pequenas, nós somos incapazes. Mas ore e peça para que o poder do Senhor, para que o poder de Deus se aperfeiçoe na tua fraqueza, na tua incapacidade. E é Ele que vai te capacitar. Quando nós entendemos isso, que sim, nós somos pequenas, nós somos falhas, sem o Senhor nós não somos nada. Quando nós nos entregamos para Ele e pedimos para que Ele nos capacite e entregamos o nosso ser por completo a Ele, Ele vai nos usar quando nós nos deixarmos ser usadas por Ele. Eu tenho certeza que você tem algo dentro de você que o Senhor colocou, alguma habilidade, algum dom, alguma coisa que você sabe que você é boa e que só você é boa naquilo. Tenho certeza que tem algo dentro de você que você sabe que você é boa e que você pode usar isso para o reino de Deus. Mas muitas vezes você coloca esse dom, essa habilidade dentro de uma caixinha e não deixa o Senhor usar isso para o reino dele, porque você se acha incapaz, você se acha indigna de fazer aquilo. Você pensa que tem tantas pessoas fazendo aquilo, quem é você para fazer isso? Mas saiba que essa habilidade, esse dom que o Senhor colocou dentro de você, é isso que o Senhor vai usar para alcançar almas, para alcançar pessoas, para levar a palavra dele através da tua vida. Então, a partir de hoje, tira da caixinha aquilo que ele tem colocado na sua mente, no seu coração. Se permita ser usada pelo Senhor e não tenha dúvidas, não deixe o inimigo manchar a tua identidade. Não deixe ele colocar pensamentos que manchem a sua identidade. Tenha certeza e saiba que a tua identidade é de filha. Você é filha do Senhor. Antes mesmo de você nascer, o Senhor, Ele planejou. Ele sonhou com o dia que você nascesse. E Ele sonhou com o dia de hoje, que você estaria vendo esse vídeo. E se por acaso você se sente órfã de pai ou de mãe, se por acaso você viveu uma infância, uma adolescência, ou se você vive tendo falta de um pai, se você não teve um pai presente na sua vida, saiba que você tem um pai. E esse pai é Deus. O Senhor, Jesus é o seu melhor amigo, ele é o seu pai. E quando você aceita isso para você, de que você é filha de Deus, você não sabe quantas coisas o Senhor vai fazer na sua vida quando você aceitar a tua identidade de filha. E essa é a mensagem que eu gostaria de trazer por meio desse vídeo.
Eu espero que esse vídeo possa ter falado com você. Eu não sei porquê, mas eu tava aqui orando e o Senhor, Ele colocou no meu coração para eu sentar aqui nesse sofá do jeito que eu tava, sem precisar trocar de roupa, sem precisar criar grandes cenários, mas só sentar aqui, pegar o tripé, colocar a minha câmera e começar a falar. E vocês viram que eu estive com um caderno nesse vídeo e eu não anotei nada agora. Tudo que eu olhei aqui já estava anotado, porque foi coisas, como eu disse no início, que o Senhor já vinha trabalhando no meu coração. E eu espero que essa mensagem ela tenha servido de bênção para sua vida. E se essa mensagem falou com você, compartilha esse vídeo, curte e comenta para eu saber que esse vídeo falou com você. Se teve algum ponto em específico, me fala nos comentários para eu saber que o Senhor falou contigo. E eu te convido a se inscrever nesse canal, a se inscrever e a participar dessa comunidade aqui, porque eu creio que o Senhor tem colocado esse desejo no meu coração. Eu não sei como vai ser daqui para frente, eu ainda tô na dependência de Deus sobre isso, né? Mas fica por aqui. Em breve vai ter mais vídeos quando o Senhor tocar no meu coração, assim como foi agora. Talvez algum dia eu tenha uma constância aqui de vídeos semanais, mas eu te convido a ficar por aqui e eu creio que vai ser bênção e escolha viver os propósitos de Deus para sua vida.